Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Hoje vamos falar sobre endometriose e para falar sobre esse assunto eu trouxe uma convidada muito especial e especialista, doutora Paula Daugé, ginecologista aqui em Mococa. Pode rodar a vinheta. Olá, doutora Paula, seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E vamos conversar um pouquinho aí sobre um assunto que eu, pelo menos, não vejo tantas conversas a respeito e existem muitas dúvidas que chegam em consultório. Vamos tirar algumas dúvidas. Sim, um assunto pouco falado, né? Sim. Que a gente meio não sabe o que é, né? É exatamente, quando a gente escuta a palavra endometriose, né? É algo meio que, assim, meio nebuloso, né? Exatamente. Mas fala pra mim, o que é, então, já que existe essa dúvida, o que é a endometriose? E quais são os sintomas mais comuns, assim, associados a essa doença? Olha, a endometriose, hoje em dia, ficou um pouco mais famosa por conta da Anitta, né? Que ela descobriu a endometriose. Então, muita gente chega, às vezes, perguntando em consultório, até por conta de famosos que começaram a falar sobre. Mas ela sempre existiu, é uma doença que existe há muitos anos, muito tempo, né? E que até hoje não existe um diagnóstico certeiro. Então, você tem algumas etiologias, possibilidades de etiologias. E a mais aceita é que a mulher que menstrue tenha mais tendência a poder ter uma endometriose, por conta de a tuba uterina possa fazer uma movimentação que seja uma menstruação retrógrada, então trazer o fluxo para trás e chegar como uma implantação peritoneal. É uma possibilidade. Existe a possibilidade de ser uma disseminação linfática. Não se tem nada estabelecido. Existem trabalhos que mostram, existem trabalhos que não mostram. A possibilidade de uma cirurgia fazer com que haja uma iatrogenia, que nós chamamos que é uma cirurgia intrauterina, poder levar um implante dessa célula endometrial, por exemplo, em um peritônio, uma região intestinal. Pode ser também. E pela imunológica, que seria uma paciente ter uma predisposição maior por ter um sistema imunológico com certos déficits que possa explicar isso também. O que a gente sabe é que uma célula do endométrio, que é uma camada intrauterina, migra para alguma região que não é do seu sítio original. Então, podendo chegar, por exemplo, em um ovário, podendo chegar em uma outra camada uterina também que chama adenomiose, podemos chegar em intestino, em bexiga, em uretra, e aí em outras regiões, como o ligamento uterossacro, que nós colocamos que é o ligamento que sustenta o útero, fixa e sustenta. Sim, na verdade a endometriose ela pode chegar quase onde ela quiser, né? O que nós gostaríamos mesmo é de ter a certeza de por que ela ocorre por conta das certezas de tratamento, né? Já evoluiu muito, mas acho que tem muito ainda para suar aí para chegarmos numa conclusão. Uma conclusão. Exato. Você falou de alguns estudos que indicam algumas causas. Existe algum estudo que fale que possa ser hereditária essa doença? Existe. Existem alguns estudos que colocam a hereditariedade como uma suspeita. Mas assim, sempre que existe um que não fala a respeito, então não consegue fazer uma conclusão sobre isso, né? Só que em consultório, em experiência de consultório, nós conseguimos ver que a paciente mãe e começar uma investigação após com a filha, eu já tive alguns casos sim. Até porque a endometriose acomete a época da vida fértil, principalmente, né? Pós-menarca e antes da menopausa, o que leva a gente a poder começar a pesquisar assim que a menina menstrui. Claro, não precisa ser assim, né? Tem 12 anos, menstruou, ela deve ter endometriose já, que a mãe dela tem. Não. Mas acho que tem que ter um olhar clínico maior, né? Porque assim, até chegar aos sintomas, que você até me perguntou sobre os sintomas, até a gente chegar aos sintomas, que seria uma dor pélvica que com o tempo vira crônica, uma dor à relação, que geralmente é a dor na relação mais profunda, um sangramento nas fezes, uma dor à evacuação, uma ardência a urinar, a poliaciúria, que é a vontade intensa de fazer o xixi, às vezes sai só um pinguinho. Então, são sintomas que podem acontecer e podem mascarar a endometriose por parecer ser outra etiologia, mas ao mesmo tempo, às vezes, demora muito,
né? Tem pacientes que chegam no meu consultório assintomáticas e a gente descobre uma endometriose por um exame bem feito ou porque, sei lá, a gente foi querer fazer um rastreamento para ela engravidar. E foi visto. Falou, uma endometriose aqui. Ela, como? Mas eu não tenho sintoma. Então, isso acontece muito. E por isso que eu acho que é importante nós conversarmos. Até porque, mesmo em 2024, temos pacientes até hoje, algumas que acham a dor normal. Né? Não, essa dor eu já tenho desde que eu menstruei. Eu acho que minha dor, eu já aprendi a conviver com ela. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de entender o porquê ela está ocorrendo e porquê ela ainda não acabou. Não acho que uma dor tem que se aprender a conviver. Mas desses sintomas que você falou, eles ocorrem de forma conjunta, mais de um sintoma, ou não? Ou pode ser um sintoma só? Às vezes você pode ter, por exemplo, uma paciente que aumente o fluxo menstrual e comece a ter uma dor pélvica fora do ciclo. Então, pode até ter também uma dismenorreia, que seria uma dor na menstruação. Mas muitas pacientes têm a dor não menstrual. Então, sei lá, acabou a menstruação faz uns 7 dias e a paciente começa a ter uma dor intensa. Então, que não tenha correlação com o ciclo. Pode ser que ela tenha só isso. Pode ser que ela tenha uma dor na relação e que começa a piorar com o passar do tempo, que às vezes pega a região entre reto e vagina, né? Septo reto-vaginal. E então, com o tempo, começa a virar um grande problema. Porque quanto mais tempo nós demoramos para fazer o diagnóstico, mais ela pode evoluir. Ou mais o sintoma piora de uma forma que vire crônica e mais difícil de reverter. Sim. E você atende pacientes que convivem com a dor. Essa dor é intensa? Intensa. Existem pacientes que têm poucas dores e existem pacientes que não têm dores. Mas eu sou a favor de tratar. Isso aí é uma coisa também muito questionável. Eu trato a partir do momento que já há o diagnóstico. Ah, mas pode fazer um acompanhamento, né, conservador, de você acompanhar por ultrassom e tudo mais. Mas é uma doença que você não tem uma caracterização exata do porquê acontece. Sabemos que existem diversos tratamentos. Sabemos que só bloquear a menstruação não necessariamente você vai fazer com que a paciente não evolua a doença. Porque, em tese, se a teoria da menstruação retrógrada, né, que a tuba uterina levaria a um fluxo para o peritônio, fosse a mais correta, você parando a menstruação, a paciente não teria mais nenhuma difusão de focos. E tem pacientes que têm, né, que pioram. Então, eu sou a favor de tratar a partir do momento que eu já sei que existe. Ah, mas é muito precoce. Eu prefiro do que depois evoluir com o decorrer do tempo numa dor pélvica crônica que não melhore com nada ou uma infertilidade. E já que você falou um pouco sobre o tratamento, quais são os tratamentos hoje disponíveis? Olha, existem os tratamentos que acho que a gente tem que também pormenorizar, individualizar cada paciente. Dependendo do sintoma da paciente, dependendo do nível socioeconômico da paciente, porque existem medicações que são bem caras. O que a gente precisa ter em mente é o que vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, a maioria dos tratamentos que nós fazemos, iniciamos com progestagênios isolados, que são ou Dienogest, que é uma medicação que a gente usa muito, né? Pietra, Urene, que vai muito bem, a maioria vai muito bem. Há alguns anos temos falado bastante sobre o DIU, do Dilmirena, que é um tratamento de primeira linha para endometriose também, porque em tese, em muitas pacientes, segura um pouquinho sobre a menstruação, né? Existem pacientes que ainda menstruam um pouquinho, mas é colocado como um tratamento de primeira linha. A injeção trimestral também existem pacientes que nós utilizamos. Só tem que tomar cuidado por conta de pacientes que têm risco de osteoporose, pacientes que já têm uma tendência a engordar, que pode ser que ela tenha um pouquinho de retenção. Mas são os que, geralmente, de primeira linha nós usamos. O que também temos que pensar é a idade da paciente. Por exemplo, uma adolescente que quer tratar endometriose, preocupada com seu futuro, mas também não quer ter um filho agora. Então, talvez o uso ou do progestagênio isolado como anticoncepcional ou o anticoncepcional combinado. Porque, às vezes, a paciente não tem só endometriose, ela tem endometriose, ela tem ovário policístico. E não a progesterona isolada para ovário policístico não é o melhor. Então, a gente teria que entrar com um combinado. Um combinado para fazer um tratamento para os dois problemas. Que aí pega a progesterona e o estrogênio. Por quê? Existe as possibilidades de tratamento, por exemplo, para ovário policístico, o estrogênio a gente tem a necessidade. E é uma coisa engraçada, porque a endometriose é uma doença alimentada pelo estrogênio.
Então, em alguns casos, nós entramos com a progesterona e o estrogênio e nós tratamos para tentar não evoluir. Então, é uma coisa muito estranha para entender. Sim. Mas relacionado a alguns feedback negativo, feedback positivo, então é meio pormenorizado demais parte científica. Mas também temos a possibilidade de algumas medicações são análogos de GNRH, só que essas medicações são mais difíceis da gente usar. São boas, são um pouquinho mais caras, só que são difíceis porque podem levar a sintomas como se a mulher estivesse entrando numa menopausa, pelo período de uso, né? Um ressecamento vaginal, um risco de uma osteopenia, calores. Então, por isso que eu falo que tem que individualizar. A paciente é mais nova, não quer engravidar. A paciente tem um ovário policístico associado. Ela precisa de uma medicação boa para a pele. Ou ela já tem um sobrepeso. Então, tem que tomar cuidado com a medicação, senão vai ter mais retenção. Então, acho que, na verdade, no final, nós temos que pensar o que essa paciente tem de riscos e o que eu vou conseguir como benefícios, né? Que é tudo uma balança. E são as medicações que nós usamos mais, né? São essas. E além de medicação, existe algum tratamento cirúrgico? Existe. Para chegarmos no tratamento cirúrgico, tem que sempre se pensar: a paciente possui ou não uma prole constituída? Porque cada cirurgia feita, querendo ou não, mas foi por vídeo, é uma cirurgia, né? Então, nós estamos abrindo um abdômen. A endometriose já é uma doença que, na verdade, é como se fosse uma aderência, né? Já é meio cola tudo. Então, abrir um abdômen, nós temos aderência cirúrgica também que pode acontecer. Então, às vezes, para melhorar uma coisa, você pode piorar. Então, acho que para fazer a cirurgia tem que ter um motivo, né? E como vai ser o acompanhamento depois da cirurgia? Porque existe muita recorrência. Eu tenho pacientes que... Tem uma paciente que eu acompanho há 6 anos. Ela já está na 3ª cirurgia. Então, começou com um foco intrauterino e acabou tirando um ovário, o outro ovário ficou. Depois vem um outro foco, aí foi mexido de novo. E agora na 3ª, a parte intestinal, ressecou um segmento de intestino. E assim, ela tá quase na menopausa. Mas aí você pensa, ela ainda não entrou, né? Em tese, a menopausa daria uma tranquilidade para essa paciente. Mas a cirurgia eu vejo como última opção. Tratamento medicamentoso não deu certo, tratamento conservador não deu certo, o paciente está com uma dor insuportável, o paciente não consegue ter uma relação com o parceiro. Ela não tem vida. Não que ter relação é ter vida, não, mas a gente... É uma combinação, Então, eu vejo como uma risco-benefício mesmo. É uma prevenção de danos. Aí eu acho que tem que fazer. Mas, por exemplo, a paciente não engravidou ainda. A reserva ovariana dela... se tiver uma endometriose ovariana, por exemplo, pode mexer um pouco, diminuir a reserva. Mas ela tem uma reserva lá. Às vezes, numa cirurgia, você pode mexer perto de um ovário. E aí, vai afetar a reserva ovariana dela que estava intacta. Então, não sei. Eu acho que pode atrapalhar ela ter filho. Exatamente. Então, acho que, na verdade, a gente tem que pensar e colocar na balança o que vale a pena. É bem individualizado, então, o diagnóstico, né? Com certeza. Caso a caso e também cada paciente, né? Com certeza. E como você disse, então, mesmo com a cirurgia, ele pode reaparecer novamente? Pode. Então, não existe, na verdade, um tratamento de cura? Na verdade, o principal potencializador aí da doença não acabar ou continuar é mais o ovário. Né? Só que você tem uma paciente, por exemplo, de 40 anos, que tem uma dor pélvica intensa, que chegou no nível de sangramento nas fezes ou uma ardência urinária, né? Porque tem um foco em uretra, um foco em intestino, que tem que fazer uma cirurgia mesmo, não tem jeito. E você tem que pensar que ela é jovem, né? E você vai tirar os 2 ovários para tentar ver se a endometriose não evolui? Sim. Aí você vai causar uma iatrogenia, que seria uma menopausa precoce. E aí você vai precisar fazer um tratamento, uma reposição precoce, porque ela pode ter uma osteoporose precoce, uma depressão precoce, um risco cardiovascular precoce. Então, assim, tem que individualizar. E investigar, porque quanto mais cedo nós descobrimos, tentamos mais cedo amenizar, né? Os danos, né? Qual idade a partir de qual idade pode surgir essa endometriose? Geralmente após a menarca, que as meninas, em tese, até agora menstruam mais ou menos pelos 12 anos. Variando aí, né? Hoje em dia a gente tá vendo bastante menininhas menstruando mais cedo. E nesse período até a pré-menopausa.
algumas pacientes têm picos de dor, inclusive em relação na época do climatério. E porque realmente tem essa oscilação hormonal, né? Nessa época. Mas chegou na menopausa, é muito difícil. Ainda existe uma lesão que tem uma dor pélvica, a não ser que a paciente convive com ela há muito tempo, né? Então já tem uma dor pélvica crônica há muitos anos. E aí virou um outro problema, né? Saindo do assunto, mas que é uma coisa curiosa, por que você acha que hoje as meninas estão menstruando um pouco mais cedo, em alguns casos? Hábitos de vida, fatores alimentares, tudo. Inclusive, a alimentação, na verdade, para mim, ela tem influência em tudo. Hoje a alimentação mais fácil, a alimentação mais industrializada, está sendo sempre primeira opção, porque a nossa vida está cada vez mais corrida. E não é culpa nossa, é culpa da sociedade que acaba fazendo. A gente vai girando ali, né? Sim, a gente está nesse meio consumo, né? Mais prático. Então, e em relação a hábitos de vida, graças a Deus agora estamos começando até a ter uma cabeça um pouquinho melhor, porque eu acho que começou a ter tantas alterações sobre a importância da atividade física desde cedo, né? Um esporte, sei lá, uma natação, uma arte marcial, que faça a criança poder evoluir do jeito que precise. Mas, né, existem fatores também familiares, que existem mães que menstruaram cedo, as filhas também vão menstruar, ou não, né? Mas existe o fator alimentar, que está influenciando bastante. Industrializados. Então, isso também é outra pesquisa que está acontecendo. Sim. Sobre menopausa precoce, sobre menopausa tardia. Então, está tendo muita oscilação, na verdade, atualmente. E você acha que a alimentação também pode ter alguma influência no tratamento da endometriose? Opa! Porque a endometriose é uma doença inflamatória. Então, os fatores... Hoje existe uma dieta chamada FoodMap, que é uma dieta voltada para quem tem endometriose, com os alimentos pró e os contra, né? Então, os pró, que são a favor de você prevenir da dor, são os que pode ter sempre. E os que são mais inflamatórios, que deveríamos evitar. Claro, tirar da dieta é muito difícil, né? Mas esses alimentos inflamatórios é de pessoa para pessoa ou existem já alimentos definidos? Específicos. Por isso que muitas pacientes que passam comigo, ao momento que nós descobrimos a endometriose, eu peço para acompanhar com uma nutricionista especializada. Uhum. Que eu também acho que não é... O nutricionista tem que saber como tem que ser o cardápio do paciente. Sim. Né? É uma paciente diferenciada. Precisa ter alimentos que melhorem a dor pélvica da paciente. E tem algum alimento que você pode citar pra gente? Leite. O leite tem um fator inflamatório. A farinha branca atrapalha muito. Gente, mas vamos falar sério, o leite e a farinha branca faz mal pra todo mundo, né? Tá difícil. Tá difícil ajudar a gente. Tá difícil ajudar a gente. Quem que fala bem do leite e da farinha branca? Não tem como. Não farinha tem. branca, ovário micropolicístico, não pode nem pensar nela. Então... E é difícil, né? É Quem difícil. que fica sem a farinha branca, gente? Pois é, tinha que arrumar algum alimento pra substituir, né? Aí arrumaram a farinha integral. Não é a farinha branca, né? Aveia. Vai enganando a gente. Vai enganando, né? Tem gente que fala que é bom. E quais são os locais de acometimento da endometriose? A endometriose, ela pode ter acometimentos pertinho da região, né, do endométrio, que é essa camada intrauterina que ela começa, que as células são originadas, né? Um pouquinho depois, chegando ainda em região intrauterina, ela pode ter adenomiose, que ainda é uma endometriose dentro do próprio útero em outra camada. Saindo um pouquinho, ela pode afetar os 2 ligamentos uterossacros, que fazem a fixação e a sustentação. Pode afetar os ovários, que aí é a nossa maior preocupação, se a paciente ainda não tem filhos, porque pode começar a ter alguma alteração em relação à reserva ovariana. Então, o lugar que eu odeio pegar um ultrassom e ver que existe uma endometriose é no ovário. Porque a gente fica um pouco apavorado em relação a isso. Uma coisa que nos leva a falar mais a respeito do congelamento de óvulos. Mas esse é outro papo. Não, mas já fala mas um é interessante. Sim. Porque o congelamento de óvulos, querendo ou não, você tem os óvulos, a reserva daquele jeito. Sua reserva está ótima ou subótima, mas ela pode ficar péssima. Mas a pessoa consegue fazer essa reserva depois que ela descobre a endometriose? Logo depois, ainda tudo bem. O problema, eu acredito que seria ela pagar para ver. Daqui uns 5 anos eu vou tentar engravidar. Não dá pra gente responder que nesses 5 anos ela vai conseguir. E também não dá para eu responder que nesses 5 anos ela vai evoluir muito a doença. Sim. É muito difícil. É imprevisível. É muito difícil. E endometriose pode chegar em intestino. Tem muitos casos de pacientes que ressecam
grandes extensões de intestino. E realmente, ela pode chegar, na verdade, onde ela quiser, né? Ou parte de bexiga. A região anatômica do útero, tudo está muito perto. Então, na camada anterior você tem bexiga, atrás você tem intestino, os ligamentos que sustentam o útero. Então, qualquer região ali pode afetar. E aí é chamada a endometriose profunda. Se ela acometer mais um pouquinho, ela pode chegar numa região do septo reto-vaginal, entre reto e vagina. E é a região que mais tem a dor na relação. Então, quando a paciente chega com dor na relação profunda, que aí seria do durante, né, não no início, sempre a gente tem que pesquisar. É claro que pode ser um corrimento, mas sempre tem que pesquisar se não existe mesmo uma endometriose aí. Porque é a região que mais pode levar essa dor no reto vaginal. Mas, e teoricamente, é tudo muito perto, se fosse um corrimento, a paciente já teria relatado, visualizado, né? Às vezes não relata. Tem pacientes que às vezes acham que a vida tá tão louca que a paciente não percebe que tem um corrimento ali. E tem pacientes que eu percebo o corrimento, vejo que existe um odor e trato. Difícil, mas existe. Às vezes a pessoa tá tão na correria, na vida e não vê. E às vezes melhora. Mas dor na relação durante o ato, sempre tem que investigar. E falando em corrimento, o que causa o corrimento? O corrimento, por exemplo, a cândida pode ser causado por fator emocional, fator nutricional. A alimentação de novo. Alguns hábitos, né, que nossas avós nos orientavam, ajudariam muito a não termos. Calcinha molhada pendurada no banheiro, não colocar no sol. Toalha úmida que precisa colocar no sol. Calcinha de algodão, dormir sem calcinha. A lavagem da calcinha na água quente, nunca junto com outras roupas. Até hoje tem gente que faz muito isso. Sim. Então, esses detalhes também ajudam a evitar bastante. Passar a calcinha. Passar o forro da calcinha. Agora, geralmente a bacteriana, ela pode ter como a gente chama de uma disbiose vaginal, que seria as bactérias de defesa vaginal não estarem lá super a favor. E ter uma desbiose, você ter uma propensão maior a ter a infecção vaginal por bactéria. Existem as doenças sexualmente transmissíveis também, aí relacionadas à parte sexual. Então, o corrimento, na verdade, ele é multifatorial. Por isso que não dá para você só olhar o corrimento sem a paciente falar, estou assim há tanto tempo, tenho dor na relação, tenho sangramento no pós-relação. Porque, às vezes, o corrimento... Você tem que pesquisar, vai ter que pedir uma cultura, um antifugigrama, colocar numa lâmina. Nem todo corrimento é fácil da gente olhar e falar, é isso. Isso que causou. E o sabonete, tem alguma coisa a ver? Olha, tem trabalhos que mostram que sabonete íntimo não é bacana, tem trabalhos que mostram que precisa. Pois é, a gente escuta tanta coisa. Não use sabonete nenhum, use sabonete íntimo, não use. Qual que é a forma ideal de higienizar? Na dúvida, eu acho que... Nós não podemos usar o mesmo sabonete do corpo por conta da parte da vagina devido ao pH. Eu teria um sabonete do bebê, granado, o Johnson's, algum de bebê, bem glicerinado, não tem erro. Né? Melhor que sabonete íntimo. Tem sabonetes íntimos que são ótimos, mas ainda existem trabalhos que mostram que pode ter um efeito alergênico. Entendi. Então, você não sabe qual vai ser a paciente que vai ter uma alergia. Na dúvida, eu uso os mais... O de bebezinho. Delicados possíveis. Se a gente lava da bebê, né? Com aquele de Levou bebê. aquele bumbumzinho bonitinho, pode lavar ou não. Se a gente lava da nossa bebê, né? Com aquele lá. Ué. E, Paula, o que a endometriose é, de fato? Ela pode ser um câncer ou ela pode se transformar em uma doença maligna? Tem esse assunto que rola? Existem alguns trabalhos mostrando uma propensão maior às pacientes que têm a doença da endometriose poderem evoluir, sim, para um câncer no futuro. Mas não dá pra gente bater o martelo que a paciente tem... Vai ter câncer. Vai ter câncer. O que eu sempre penso o que a paciente quer para o futuro? Ela ainda não tem uma prole, então o que nós podemos fazer? Eu preciso avisar a paciente que ela pode ter uma baixa de reserva ovariana mais cedo. Então, sei lá, a paciente descobriu a endometriose com 20 anos. Mesmo que a endometriose não seja no ovário? Mesmo. Porque Então, pode chegar, né? Ela pode chegar lá.
Então, na verdade, ela não, vamos supor, tem endometriose, não é no ovário, mesmo assim ela pode ter um problema de engravidar. Pode. No futuro. Infertilidade, pode. Obstruir tuba, pode. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que ser muito sincero com o paciente. Abrir mesmo. Sua doença é uma patologia, né? Falar doença é pesado, né? Pesado. É uma patologia que pode evoluir assim, que pode evoluir assado, que você pode fazer para ter mais qualidade de vida. Porque o que a gente também tem que pensar é que as pacientes faltam em trabalho por uma dor pélvica. Os pacientes faltam em faculdade, em escolas, por conta de uma dor pélvica, porque a gente sabe o que é uma dor pélvica. Uma dor, uma cólica uterina, todo mundo que já teve sabe que tem casos que são incapacitantes. Sim. Né? Uma hemorragia, porque existem casos que levam a hemorragia também na mulher. Eu acho que tem que ser pormenorizado, primeiro pensando na qualidade de vida e pensando na prole. Porque toda vez que nós pensamos em tratamento para endometriose, a gente tem que saber se a paciente quer ou não engravidar. Não quero, aí o tratamento é muito mais fácil. Porque aí você inibe a ovulação, usando os progestagenes ou os combinados. Não, eu ainda quero engravidar e... Então, assim, acho que tem que pensar muito bem com ela. O DIU, que é um dispositivo interessante, mas aí durante o uso de 5 anos... Então, acho que tem que ser sincero com o paciente. Depois dos 40 seria um tratamento mais para não engravidar. Porque geralmente depois dos 40 a mulher já não quer mais engravidar, né? Eu tenho pacientes que descobrem endometriose com 40 e que estão tentando engravidar há 7 anos. Pois é, porque já vem tentando, já não consegue. O que acontece muito comigo, aqui, lá no meu consultório, não sei se comigo, com os colegas também, provavelmente, mas o que acontece muito comigo chega paciente na minha frente, eu tô tentando engravidar 5, 7, 10 anos. Você fala, nossa, 5, 7, 10. Às vezes eu faço algumas perguntas sobre exames básicos e aí eu descubro que elas não fizeram ainda. Então, eu acho qual exame seria um exame básico? Talvez, se você não tem um serviço que faça um ultrassom específico para investigação de endometriose, pede uma ressonância. Às vezes a ressonância, ela tem uma caracterização melhor de focos. A paciente não está engravidando faz 2, faz 3 anos, pede uma ressonância. Às vezes ela tem uma endometriose. Mas não tem dor. Às vezes tem, e você vai encarar de outra maneira como a paciente vai engravidar. Eu tenho muitos casos, que aí eu peço uma ressonância e vem endometriose. Mas fazia ultrassom transvaginal todos os anos e não aparecia nada. Porque, na verdade, o ultrassom para avaliação é um ultrassom que precisa ter um preparo intestinal, que é um ultrassom mais demorado. E específico. E específico. Então, não é porque não tinha ou porque o médico não viu e não conseguiu. Não. É porque é o exame específico que a gente precisaria pedir. O certo era todo mundo fazer esse exame, né? Porque todo mundo teria certeza se existe ou não uma endometriose. Mas é um exame mais caro, é um exame mais... né, dentro das nossas possibilidades, às vezes para o convênio cobrir é mais custoso, mas cobre. Então, eu acho que, na verdade, temos que pensar o que nós temos de recursos. Existem alguns casos que a endometriose chega em intestino e que a gente precisa também fazer uma colono, né, fazer uma colonoscopia da paciente. E geralmente esse exame é pedido depois de qual idade? A colonoscopia? Nos últimos anos, o Ministério já tem pedido entre 45 e 50 anos, já pedir a primeira colono para a mulher. Porque o câncer de colo retal já está em segundo lugar na incidência da mulher. Antes era mais tarde, né? Cada ano vai para mais cedo. Mais cedo. Então, hoje, no meu consultório, eu vejo a idade da paciente, eu já falo, você precisa fazer uma colono. Depois dos 45, você pede. Aí a paciente já fica assim, né? Eu já tô pensando quantos anos faz. Exatamente. A não ser que tenha fator familiar, porque aí tem que ser mais cedo, né? Mais cedo. Dependendo do fator familiar, aí tem que ser mais cedo. Mas o que é mais importante? Nós rastrearmos, não temos um risco depois. Já tá prevenido, né? E o câncer de colo retal é muito difícil de haver sintomas em início. Então, você vai começar a ter sintomas já numa evolução. Poder fazer um exame, tirar um pólipo, por exemplo, que tá ali bem delimitado, com uma margem de segurança, e não virar nada mais, poxa, né? Então, eu acho que é um exame que vale a pena. Nos casos de endometriose, muitos casos precisam. Pode levar até uma obstrução intestinal. Então, a endometriose é uma doença chata pra caramba. A paciente pode não conseguir evacuar. Intestino preso pode ser também um sintoma, então? Pode. Com certeza. Pode. Principalmente na época menstrual. Se as pacientes que têm...
Não necessariamente, hein? Porque tem paciente que solta e prende intestino em ciclo menstrual normal, hein? Mas tem bastante paciente com endometriose que na época menstrual o intestino fica com uma constipação severa. Fica preso. Mas assim, você falou da infertilidade. Em qualquer caso, aí você trouxe a paciente aí que você tem, às vezes, né, 40 anos, que vem tentando engravidar há muito tempo. Existe alguma forma de conseguir fazer com que elas engravidem? Aí que tá. Tudo depende da reserva ovariana. Eu costumo falar que não existe nunca para nada. Mas a gente tem que trabalhar com o que é possível. Muitas vão para fertilização. Muitas vão para reprodução assistida. E eu não tenho medo nem preguiça de falar. Eu acho que você precisa pegar uma opinião num centro de reprodução. Algumas olham assim, algumas não gostam. Há quanto tempo ela já está demorando para engravidar? Já temos 40, 41, tem paciente que é 43. E você fala, meu Deus, ela tem uma endometriose razoável. Nós já temos uma baixa de reserva normal na mulher. É porque ele vai fazer um tratamento, né? Mas quantos anos? Entendeu? Não tem uma garantia, né? Então, assim, mas induz uma ovulação. Nem sempre uma indução de ovulação não é assim, né? Existem a gente tem que trabalhar com as possibilidades e tem muitas pacientes que têm que ir para reprodução assistida, que melhorou muito. Então, hoje nós temos pacientes que têm sonho em ser mãe, que às vezes descobrem uma endometriose tardia e conseguem. Mas porque a ciência está ajudando. Nisso sim. Né? Então, a gente progrediu muito na reprodução assistida. Tem muito ainda para alcançar. Sim. Por isso que eu vejo o congelamento de óvulos como uma possibilidade muito importante. Mas para qualquer mulher ou só quando ela descobre uma endometriose no começo? Eu acredito que no decorrer da evolução a gente consegue ter um padrão de até quando você poderia congelar e o que ela pensa sobre a prole. Porque você descobrir uma paciente de 22 anos, hoje em dia, 22 anos não quer engravidar. Não quer. Muito nova, né? Então, tudo depende. Ó, já é uma endometriose profunda? A evolução nos últimos 2 anos, como é que foi? Como é a dor dela? O que ela pode fazer? Então, individualizar o paciente. Mas pensando no futuro dela. Mas e em casos que hoje as mulheres estão cada vez engravidando mais tarde? Depois dos 30, geralmente, né? Até 35. E ela já tem endometriose mais silenciosa. Como que seria, assim, algo para que a mulher que né, tem sua rotina no ginecologista correta, que ela poderia prevenir já de fazer um rastreamento para saber se tem algum problema e que se ela tá tranquila para querer engravidar depois dos 30 anos, entendeu? Na verdade, o protocolo de infertilidade, a gente segue assim, até 30 anos, durante 1 ano, 1 ano e meio de tentativa, nós colocamos como infertilidade quando a paciente tentou com pelo menos 3 relações por semana, porque se a paciente não tem 3 relações por semana, não é falha, não é infertilidade, é falha de tentativa. Que às vezes a gente fala isso, a paciente, então não tem. Porque 3 vezes na semana, né? Coitado do marido. Tem que pintar a cara e ir pra guerra. Então, mas isso é protocolo. E aí, fazer uma investigação mais pormenorizada. Isso é o que é pedido literatura. Depois dos 35, a gente já não encara como 1 ano. A gente já começa a ter um olhar especial para uns 6 meses de tentativa. Eu já sou meio chata. Então, deu uns 6 meses, paciente de 35 não engravidou, eu já faço o pedido do ultrassom com preparo para endometriose. Mas não tenho sintoma. Por quê que ainda não foi? Mas nós só 6 meses. É claro, se ela teve uma frequência correta, se ela tem um ciclo regulado, se nós fizermos os exames, que é legal fazer um ultrassom também na época da ovulação para ver como é que ela tá. Tá tudo bem, deu 6 meses ela não engravidou, eu acho que a gente tem que pormenorizar. Mas aí a paciente faz nada correto. Paciente tem ovário policístico, paciente tem já um pré-diabetes, não faz exercício, o ciclo tá todo doido, então a gente tem que regular outra coisa antes, né? Mas a forma de prevenção que eu vejo o ginecologista ouvir o paciente. Porque se você tá vendo o paciente uma vez por ano, que eu acho que é o correto, de nós vermos nosso ginecologista uma vez por ano, as queixas do paciente são extremamente importantes, do início até o fim da consulta. A gente tem que ter um pouco de paciência. E às vezes a última queixa que ela falou na sua consulta é a queixa que você vai pegar para o próximo exame já pedir para rastreamento. Eu comecei a ter uma dor na relação em certa posição que não tinha antes. Mas por que será? Então vamos pesquisar. Eu sou a favor da gente descobrir. Nossa, mas como você é chato, como você é cri-cri, como você pede exame. Pelo menos a gente descobre, a gente tem mais qualidade de vida, o paciente tem menos dor. Eu penso assim. Pode acontecer da mulher já engravidou
E depois descobre que tem uma endometriose? Opa, com certeza. Bastante, várias pacientes. E tem pacientes que engravidam normalmente nesse período, tendo o diagnóstico de endometriose, conseguem. Então, eu acho que depende muito do perfil do paciente, depende muito da paciente, das tentativas, depende muito da ansiedade da paciente. Porque o fator ansiedade atrapalha muito na fertilidade. Né? Isso que eu ia te perguntar, por que umas mulheres demoram mais e outras demoram menos, né? Hoje, tem alguns trabalhos que já foram feitos relacionando ao início de uma terapia para tentantes. E durante a gestação, muito mais, né? Mas, assim, e depois, então, mudança de rotina. Traz o terapeuta para dentro de casa. Mas a terapia ajudando na paciente. Não que a terapeuta vai ter a poção mágica da fertilidade, mas a terapeuta vai ajudar a ter uma organização. Ó, tua rotina tá assim, a pessoa de fora falando, existe a possibilidade de uma criança entrar nisso? Às vezes é por isso que às vezes não tá engravidando. Porque na tua rotina não tem nem onde essa criança entrar, né? Eu vejo que a ansiedade atrapalha muito. Eu vejo que às vezes eu preciso engravidar. Mas e aí? Como é que vai ser a tua rotina depois? Já pensou sobre o seu trabalho? Já pensou como vai ser sua mudança de vida? Você está preparada para isso? Então, às vezes, o emocional atrapalha bastante. Por isso que eu sou muito a favor da terapia. Pra ver se engravida logo, né? Cobrança da sociedade, cobrança familiar, cobrança... Alguns parceiros cobram bastante suas parceiras também. Então, existe tudo isso. A autocobrança, que é a pior. A alimentação pode influenciar? Pode influenciar muito, né? Principalmente no ovário micropolicístico, que pode atrapalhar de você recrutar um folículo de qualidade. Você recrutar um folículo grandão que não tinha qualidade, não amadurece, aí você perde mais uma tentativa naquele mês. Por uma alimentação com muita farinha branca, então o ovário policístico vai desenvolvendo cisto, paciente sedentária, paciente vai tendendo cada vez mais a um risco de um sobrepeso, obesidade. Não que elas não consigam, mas é claro que tem uma tendência a ser mais difícil. Sim, acho que a ansiedade influencia muito, né? A gente vê aquelas pessoas assim, nossa, não queria engravidar, engravidei, né? Foi sem querer, não foi planejado. Enfim, acontece, né? Bastante. Enquanto isso, tem pessoas que estão lá 2, 3 anos se planejando e tentando. Então, aquela pessoa que não estava esperando não estava nada ansiosa com isso. Exatamente. Teoricamente, na verdade. Tava relaxada. Tava tranquilo. Várias vezes eu brinco com as pacientes e falo assim, vai pra Bahia, gente. Vai viajar pra Bahia. Por que lá na Bahia? Tira uma semana pra ir pra Bahia. Porque aí você relaxa. Baiana é tudo tranquilo, gente. Vai pra lá, vai dar tudo certo. Toma água de coco lá. Vai dar tudo certo. A tentativa com certeza vai ser quase diária. Porque vai estar todo mundo relaxado, vai estar pensando em trabalho. Vai pro Nordeste. Vai pra lá. Você sabe que Manu foi feita no Nordeste, né? Lá nos Lençóis Maranhenses. Sem querer, querendo aí, ó. Sem querer, querendo, acho que a dica dá certo. E não é por nada, mas assim, cada um, acho que tem seu tempo. Mas eu parei de tomar meu remédio, no outro mês, depois de 2 meses, eu estava grávida. Pois é. Às vezes nem você acreditava que isso ia acontecer. Nem eu acreditei. Mas é de cada um. É de paciente para paciente. É de cada um. E às vezes você tem uma paciente e você fala, nossa, paciente é padrão FIFA. Paciente é atividade física, os exames estão todos bem, não sei o quê, alimentação. E demora mais do que uma paciente que às vezes é obesa, que estava com um ciclo meio mais ou menos, engravidou. É claro que influencia muito a fator idade. A reserva ovariana dos mais novos são melhores, né? As reservas deles são melhores. Então, a gente tem que pensar, na verdade, no paciente. Não é porque a paciente é gordinha que ela vai demorar mais. Não, às vezes ela tem exames melhores que a outra. Ou às vezes ela é mais nova. Fator genética também, né? Então, tem essa. Se a mãe demora muito para engravidar, o filho também pode demorar? Depende, porque às vezes pode ter o fator masculino, né? Influenciando. Às vezes o pai dela poderia ser um problema também. Porque 40% dos casos de infertilidade é masculina. Isso ninguém fala. Não é problema na mulher. E vai investigar o homem. E aí a mulher fica lá anos fazendo tratamento, tentando descobrir a causa e às vezes não tá nela. E aí você faz um espermograma, você tem ineficiência dos espermatozoides na movimentação. Atípicos em grande quantidade. Você fala, caramba. Ou uma infecção em esperma. Nossa, mas meu marido não sentia nenhum sintoma. Às vezes você descobre no exame. E vai falar para esses homens fazer espermograma. Melhorou muito, hein? Agora a cabeça dos homens estão ficando ótimas, né? Mas até um tempo atrás, você pediu um espermograma para parecer que o homem... Nossa, por que vocês estão pedindo isso aí? E vários vinham alterados. Poxa, tem que investigar todo mundo? É 50-50, né? Tem que investigar a família, né? Ué.
E Paula, como que você faz esse acompanhamento com a sua paciente que você descobre endometriose? Ele é uma rotina normal de ginecologista ou não? Você passa a ver mais vezes no ano? Depende do caso, depende da idade, depende do caso, depende dos sintomas. Paciente que a gente consegue remitir sintomas de dor, por exemplo, talvez são pacientes que a gente consegue ter uma folga maior para repetir exames. Mas no início, a gente descobriu agora, eu gosto de fazer de semestre em semestre, um exame específico para acompanhamento de endometriose. Eu gosto de fazer 1, 2, até o terceiro. Eu vi que não evoluiu nada, daí a gente faz um espaçamento maior, dependendo do desejo dela. Desejo de prole ou não. Tudo é prole, né? Se a paciente engravidou ou não. Tudo na endometriose é assim, vai para cá ou vai para lá, vai para cá. Se for engravidar, é para cá. Então, eu penso assim, eu penso em acompanhamento semestral, até porque ali você vai conseguir ver se está tendo alguma evolução de 6 em 6. Agora, deu 1 ano e meio, não teve nenhuma evolução, a gente consegue espaçar mais. E existe o marcador do CA125, que é o marcador sanguíneo, Só que é um grande problema, porque quando você pede o CA125 para as pessoas, quando você coloca no Google, aparece câncer. Então, você pede um CA125... Parece que o mundo vai acabar para o paciente, mas na verdade você está perguntando só se, né, a gente pede especificamente nos casos, né, se tem um risco da doença estar em reativação ou se a doença está em supressão. É por isso que a gente pede. O paciente acha que está com câncer, porque se ele vem alto, ferrou. O Google falou que é câncer. Você já vai lá na internet. Isso já é um problemão. E é um marcador que hoje em dia está cada vez mais em desuso. Então, hoje em dia está cada vez mais o fator ultrassonográfico, o fator ressonância, o fator sintomatologia, ouvir os sintomas da paciente, o fator exame físico, que às vezes quando você faz um toque vaginal na paciente, ela tem uma dor imensa em região que nós tocamos de ligamento uterossacro, reto vaginal. E aí você fala, opa, vamos pesquisar aqui. Então, é o fator ouvir, tocar e pedir, que é assim que eu penso. Primeiro, segunda e terceira etapa. Aí é um conjunto de exames que você faz para ter um diagnóstico. Para a gente ter um diagnóstico. E o paciência para ouvir. Porque geralmente a paciente de endometriose, quando tem sintomas, ela já vem sofrendo com isso há algum tempo. E em algumas já vem até com um pouco de depressão. Porque é uma dor incapacitante, é uma dor pélvica. E é uma dor pélvica que ela achava que ia melhorar, é uma dor pélvica que ela achava que já estava acostumada. Mas não é todo dia a dor. Não. Ela vem. A maioria fora do ciclo, mas existem pacientes que têm só na época da menstruação. E eu acho que, na verdade, a gente demora muito para ir atrás. Só que também porque a gente não tem informação sobre isso. Sim. Então, não tem como paciente ser médica. Não, isso aqui parece que é uma endometriose. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha ali. É que nem a gente tá conversando. Eu não consigo imaginar como seria essa dor. Entendeu? Uhum. Então, de repente, será que se eu sentisse uma dor, eu iria associar à endometriose? Uhum. Né? Então, é complexo para paciente. É porque a dor... É difícil, porque, querendo ou não, a gente se conhece pouco. E cada um tem seu limiar de dor, né? E cada um tem... É isso que E na correria também do dia a dia, o que acontece com a mulher? Tô sentindo dor. Aí daí passa a dor. Passou. Já passou. Depois eu vejo. Quando No ela outro chega, ciclo... aí falta 6 meses pra ele na ginecologista. Quando ela vai, ela já até esqueceu que ela teve essa dor. É isso. Né? Ou então, enfim, ela já põe aquilo na rotina dela. Não vê tanta É que nem importância. cólica menstrual. Tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. É isso. Aí vem, é normal, não é normal ter a cólica menstrual? Então, é a forma de, às vezes, encarar a dor e absorver que aquilo é uma normalidade. E, na verdade, não é, né? Eu acho que, na verdade, o ginecologista, ele tem o papel de ouvir, prevenir. Eu, às vezes, falo como precaver de danos, né? Danos numa pré-menopausa, já começar a pensar que ela pode ter uma osteopenia, uma osteoporose, um risco depressivo, um risco cardiovascular, um risco diabético. Então, tudo, né? Nunca vi, né? A menopausa vai assim, VUP de risco. Então, desde o começo, eu já preciso estar pensando. Por isso que hoje, a paciente entra no consultório e fala, vamos fazer exercício, vamos fazer exercício. Eu sou até chata, acho que tem paciente que não deve nem voltar comigo, porque eu fico falando que tem que fazer exercício, tem que fazer uma alimentação saudável. Atividade física. Claro que é difícil, eu também como errado, eu também tô tentando fazer exercício agora depois de ter tido filha, tô tentando. Mas é porque eu quero precaver ela lá na frente. E eu brinco, eu falo, você quer ser uma véia caquética ou você quer ser uma véia enxuta? Mas a véia enxuta tem que ser magrinha. Não é isso que é uma véia enxuta. Véia enxuta é véia saudável. Eu quero ser uma velha enxuta. Pode ter pneuzinho, mas se o pneuzinho tá com o exame saudável, ok. Ok. Né? Não vai querer ser
malhada. Fitness e depois tudo de uma mais. certa idade. Acho que você tem que fazer tudo no momento certo, Fazendo né? agora para lá na Exatamente. frente vivermos mais. Expectativa de vida tá aumentando também. Qualidade de vida. A gente quer ficar mais tempo com nossos filhos. A gente quer viver o máximo A possível gente tá com tendo filho qualidade. mais tarde, né? Então a gente precisa ter mais disposição mais A gente pra tem frente. que viver mais, porque a gente tá tendo filhos mais tarde. Exatamente. Porque Ué. nossas mães têm filho com 20 anos. Com 40, Exatamente. a gente já tava com 20. E nós, Né? jovens, né? Porque nós somos jovens. Jovens, a filha tá nascendo, nasceu agora. Exatamente. Muita E eu me disposição. sinto muito jovem. Quando tiver Antigamente, 40. você lembra, quando você era pequena, eu falava aquela mulher de 40, aquela velha ali? Exatamente. Hoje não, hoje você vê mulher de 40 e fala, gente, eu sou mulher de 40. Não, hoje a gente vê E eu mulher não de tô 40 velha. e fala assim: nossa, eu queria estar igual ela, tá melhor que eu, porque tá melhor que as Padrão de meninas. beleza meu, essa mulher de 40 aqui. Porque elas Não é? têm muitas melhor que de menina de 18 anos. É isso. Por conta dessa alimentação. Sim, alimentação. Ritmo de vida, dormir melhor, que também tá cada vez mais difícil, cada vez mais cobrança em trabalho, concorrência aumentando. Eu acho que é uma somatória, né, do nível que tá a nossa sociedade. Então, o estresse chega em casa, a gente vai dormir com estresse, a gente acorda com estresse. Então, tentar formas para dar uma dissipada nisso, senão depois a gente fica louco. E tudo isso pode influenciar numa menopausa precoce? Olha, na verdade, a menopausa precoce tem cofator familiar. É muito difícil de falar sobre a influência disso na menopausa precoce. Eu acredito pouco. Mas pelo fator hereditário, familiar. Você vê, paciente que chega comigo falando, minha mãe parou de menstruar entre 42 e 45 Muito anos. nova, Eu investigo né? todas. E às vezes, ela pode ser mais cedo. Muito nova. Muito nova. E o que tem que ser feito? Pacientes que têm menopausa precoce, em sua quase maioria, tem que ter o uso da reposição hormonal para prevenção de danos, porque tudo vai vir mais cedo. Secamento vaginal, atrofia vaginal, a descalcificação óssea. Então, a gente tem que pensar em tudo. Mas a paciente teve um risco de câncer de mama e é hereditário o câncer de mama. Aí a gente tem que fazer outras formas aí alternativas. Mas em sua maioria, que vamos pensar que não tenham riscos absolutos assim, a reposição tem que ser feita. Até quando? Até a idade que a paciente pararia de menstruar normalmente. No Brasil, na nossa sociedade aqui, 50 a 51 anos. Mas uma mulher que menstruou com 50, 51 anos, ela não tem necessidade de fazer essa reposição hormonal? Depende da paciente. Tem paciente que já começa a ter sintomas da menopausa sem ter parado o fluxo. Porque para falar a palavra menopausa, a gente tem que estar sem menstruar por 1 ano. O paciente ficou 11 meses sem menstruar, teve um fluxo, já não é menopausa. Então volta tudo de novo a contagem de 1 ano. Tive várias que aconteceram isso, ficaram loucas. Então, existem os sintomas climatéricos. Tem pacientes que a gente tem que começar a fazer reposição sem ter a menopausa estabelecida. E tudo depende da qualidade de vida do paciente. Já começa a ter calor, já começa a ter uma baixa de libido, ressecamento vaginal. Então, nós já pensamos em entrar com a reposição em climatério / pré-menó. Aí sim. E tem uma idade limite? De uso? Geralmente, 5 anos após a menopausa é o tempo que nós devemos usar a reposição. Depois de 5 anos, risco-benefício. Aí tem que colocar na balança por que você quer usar a reposição para essa paciente agora, se não foi usada 5 anos atrás. Porque Mas se ela já vem usando, ela pode continuar. O intervalo que a gente coloca geralmente de uso de 5 a 8 anos da reposição, por conta dos riscos-benefícios mesmo. O que você quer com a reposição? Né? A maioria das vezes a gente quer fazer amenizar os danos e os sintomas que a paciente tem, né, serem remitidos, né? Mas tudo depende. Tem paciente que passa super bem a menô e só tem um ressecamento, às vezes, vaginal. A gente faz uma reposição hormonal vaginal. Tem paciente que é só um calor e ela prefere fazer o uso da medicação tópica. Tópico, transdérmico, né? Então, hoje a reposição hormonal melhorou muito. Isso pode ser um tema de um novo podcast. Não, já quero saber tudo. Mas como a gente já fugiu. Adoro falar já sobre fugimos, isso. Já estamos em outro tema. Mas já que a gente Adoro falou da falar reposição sobre isso. hormonal, quem tem endometriose pode fazer reposição hormonal depois da menopausa? Pode, porque o nível de uso do estradiol, que é o que a gente usa, é bem menor. Então, é uma dose bem menor. Não é um anticoncepcional que nós usaríamos para inibição de ovulação, é diferente. Mas hoje também as pessoas fazem reposição hormonal antes da menopausa.
Muitas pessoas Tem bastante. Estão fazendo. Tem. E a pessoa que tem endometriose, é indicado para ela esse tratamento? Depende o que ela tem. Depende qual o fator que faz com que a gente use a reposição hormonal para essa paciente. Ela tem fogachos, calores absurdos, que são súbitos, que não dorme à noite, que acorda com esse calor. Ela não consegue trabalhar porque ela dá uma aula. Então, durante a aula, ela fica vermelha, começa a suar, tem que parar. Tá afetando a qualidade de vida dela? Aí eu acredito que tem que usar. Mas isso antes da menopausa, a mulher tem esse calor? Climatério pode começar, mesmo sem ter parado totalmente. Piora depois que para. Mas tem pacientes que já têm antes de ter parado total a menstruação. Mas hoje muitas pessoas fazem a questão da reposição hormonal por questões estéticas para atividade física. Uhum. E essa pessoa que tem endometriose? Depende dos sintomas que ela tiver. Porque se ela tiver uma associação da atividade física, em alguns casos você pode ter a atividade física como praticamente um tratamento. Agora, o calor da menopausa, vários trabalhos já foram feitos, não tem relação com a atividade física. Então, você tem pacientes que são atletas, elas têm calor. O calor da menopausa tem casos que são absurdos. Então, tem pacientes que precisam fazer, mesmo sendo atletas e tudo mais, por conta do nível de sintomas que ela tem. De calor. É um calor louco. Libido, pela redução de libido. E tem correlação hormonal. Claro que a libido também é outra coisa, que é multifatorial, né? O paciente tá estressada, tá sem dormir, tá trabalhando que nem uma louca, tem uns filhos dando um trabalhão. Não, a gente que é mãe sabe. Se alimentando mal. À noite ela vai olhar e falar assim, não, tô cansada. Então, assim, ela tá acabada, na verdade. Ela só quer dormir. Então, tem que tirar um tempo pra ela, tem que tirar um tempo pra ela e pro companheiro, tem que ter um momento dos dois. Então, aí é outro caso, né? Mas a diminuição de libido pela via hormonal, quando nós entramos com a reposição, ajuda muito. Então, é uma coisa que elas gostam muito. Tipo, salva o casamento, a vida. Porque o homem também tem andropausa, mas assim, a nossa menopausa, eu percebo ser muito pior do que a deles. Ainda porque o mundo é meio machista, mas também porque nós queremos estar bem. E eu vejo uma preocupação maior da gente se cuidando do que dos homens. Sim, mas tá mudando um pouco, Tá mudando, tá melhorando. Ainda existe bem. muito tabu, porque, por exemplo, a mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista. E eles têm uma certa dificuldade de aceitar, de trazer essa rotina para uma coisa normal. Sim. Né? Sim. Esse exame de rotina. Paula, você acredita que, às vezes, a mulher convive com essa dor que você comentou lá atrás e tem um diagnóstico mais retardado, mais pra frente, por conta de vergonha, às vezes, de expor pra ginecologista o que ela realmente está sentindo? Porque existem muitos tabus. Muitas mulheres ainda vai na ginecologista e não fala tudo. Tem bastante. Então, você acha que isso, assim, às vezes ela convive com essa dor, mas porque ela tem uma, vamos dizer, vergonha de relatar pra ginecologista? Acho que tem bastante. O que ela realmente está sentindo? Acho. Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. As mais, assim, pacientes que, claro, senhoras mesmo de menopausa é mais difícil de relatar. Apesar que dores do climatério e da menopausa, elas também têm vergonha de relatar. Mas sobre a endometriose, geralmente é antes da menô, né? Mas ainda existem pacientes que não, ou que não notam. Que assim, a dor ainda não tá incapacitante, mas pode virar, se ela não for ver. Aí a hora que vira, que começa a se preocupar. Então, vai deixando. Agora, as senhoras da menô, percebo muito de ter vergonha de falar. De falar o que tá acontecendo. Ressecamento vaginal, parece que a hora que eu pergunto, tem gente que fica roxa. Eu falo, não, mas... Não, tá tudo bem, tá super lubrificada. Tá ótimo. Aí você chega... Você fala, não é possível, não tem como. Porque para colher o papo, ela teve dor. Você fala, tá muito ressecado e dá para melhorar. Tem muita coisa pra gente fazer aí, né? Hoje a medicina melhorou muito, ainda bem que a gente merece. Mas tem bastante, sim, tabu, vergonha. Achar que é normal, que até tempos atrás a mulher tinha que segurar a dor, aguentar a dor. Não podia falar nada porque era frescura, era mimimi, né? Sim. E hoje a gente sabe que não é nada disso. Uma dor uterina é uma dor uterina. É intensa. E como que você lida com suas pacientes para criar esse ambiente de intimidade e conseguir tirar delas o que de fato vem acontecendo?
dependendo da paciente, eu tento tratar conforme a idade. Por exemplo, as meninas mais novas, eu tenho uma forma de abordagem. As senhoras, eu tenho outra forma de abordagem, mas tento em algum momento fazer uma abordagem brincalhona. Se eu vejo que não tem abertura, eu volto, eu regrido, mas aí eu tento outra abordagem. Eu costumo falar que tem as pacientes, cada uma tem uma abordagem. E você tem que descobrir a abordagem para você conseguir ter o tratamento correto do paciente. Tem umas que você não descobre. Então, tem umas que vão embora e você não ouviu tudo que você tinha que ouvir. Isso é o pior. Porque, às vezes, numa coisinha poderia melhorar a qualidade de vida dela demais. Ou, às vezes, acontece muito uma coisa que até hoje, não sei como, em 2024 ainda acontece. Às vezes, elas vão com o parceiro. Porque o parceiro não quer que ela vá sozinha. No ginecologista. Tem bastante. E não é só a senhora, não. Tem gente nova que vai também, porque o parceiro quer participar. E às vezes ela quer falar alguma coisa e ele tá ali. Muitas vezes isso acontece, mas não é pouco, não. É aquele momento muitas. Que às vezes a mulher vai se soltar, falar alguma coisa que ela tá sentindo, né? E aí tem alguém do lado. Teve paciente que 4 anos seguidos passou comigo e uma vez ela conseguiu ir sem o parceiro, eu consegui descobrir várias coisas que estavam acontecendo. Você fala, meu Deus, por que você não me falou antes? Porque ele tava junto e eu não conseguia falar? Você fala, meu Deus. Então, não que não tenha aqui com o parceiro, lógico que tem, mas acredito que em algumas situações o paciente vai se sentir mais confortável sem, às vezes vai se sentir mais confortável com, mas existem casos que tem parceiros que não querem que elas vão sozinhas, nem numa médica mulher, porque geralmente se for homem... E super normal, que é a mesma coisa do homem ir com você no urologista, né? Com a esposa, né? Exatamente. Então, é chato, porque às vezes tem alguns sintomas que eu poderia ajudar muito. E ela ter a qualidade de vida potencializada. Eu não tenho vontade de ir com o Edmundo nos médicos. O único que eu gostaria de ir é no psicólogo, né? Terapeuta, para poder levar essa pessoa. Saber o que tá acontecendo, né? Saber Não sei que fosse o pré-natal, né? Que aí, né? Às vezes participar de algum pré-natal, outro povo do coraçãozinho. Aí o pré-natal é legal. Mas na ginecologia em si... Porque quando a mulher tá grávida, ela fica mais sensível. Aí o marido não vai junto, vira um problema, né? Nossa, por que você não foi? Por que aconteceu dessa vez? Isso. Você não gosta de mim mais, não é? Então é um momento legal, porque é o momento do casal. Aí é totalmente diferente. E pro homem participar, porque ele faz parte da história. Então, eu acho bacana. E é legal, assim. E é mais um pra ouvir o que precisa ser feito, às vezes, no pré-natal. Porque às vezes a gente, você sabe, você foi gestante também. Às vezes não grava 100% o que foi falado numa consulta ou em alguma situação. A cabeça da gestante era uma cabeça diferente. A cabeça da mãe também, logo depois que a criança nasce. Aí depois é melhorando, né, o cognitivo. Mas às vezes é bacana estar junto. Falar, ó, aquela médica lembrou, pediu pra fazer tal coisa. É verdade, vou fazer, né? Então, é até pra isso, até pra, precisamos melhorar. Ela falou que você tem que melhorar na alimentação. Ela falou que você precisa parar de fazer isso, ela quer mais repouso. Então, na verdade, é um coadjuvante aí pra mim que me ajuda aí nessa novela aí de dar certo, né? Mas são consultas completamente diferentes, né? Porque uma coisa é uma rotina, uma vez por ano. Não. Outra coisa é você ver sua médica todo mês, você tá grávida, né? Um desenvolvimento de uma criança, né? É diferente. Ainda mais o foco tá... assim, na criança, né? Vamos dizer assim. Lógico, na mãe também. Mas é uma consulta totalmente diferente. Ginecológico, eu acho que às vezes é melhor a mulher ir sozinha. Mas claro que cabe ao casal, à família decidir. Mas a mulher se sente mais confortável para conversar. Mas sabe o que eu vejo, assim? Lógico, você vai poder dizer melhor sobre isso. Porque você vive isso. Mas hoje, que nem a gente falou sobre a endometriose. As pessoas têm pouca informação sobre isso. Sim. Pouco se fala, pouco se sabe. É uma doença diferente, né? Então, não tem um diagnóstico muito específico, né? Bater o martelo. Então, assim, as pessoas pesquisam pouco, as pessoas sabem pouco, as pessoas têm pouca informação. Quando ela chega no médico, ou ela chega lá na sua clínica, ela pode achar que aquilo que ela tá sentindo é algo anormal. Né? Que não é normal. Então, ela sente vergonha de falar. Sim. As pessoas ainda têm vergonha de falar sobre sua sexualidade. Sim. Sobre sua vida com o parceiro. Ixi, né? Pro profissional. Bastante. Você acha que numa cidade pequena, que você atende uma região menor, isso é um pouco mais acentuado por você ser conhecida pelas pessoas? Ou num grande centro é a mesma dificuldade que o médico tem? Eu acho que é difícil, né, da gente falar, porque Mococa é uma cidade pequena. Mas... eu não vejo muita dificuldade, assim, não. Eu vejo mais
na verdade, por ser mulher, eu vejo que há uma abertura muito maior. Nossa! Até a forma de conversar, a forma... Na hora do exame físico, faz uma brincadeira. É diferente, né? A própria paciente. Mas eu acho que ainda tem os tabus que existem muito na sociedade, por falta de informação, por crenças que vieram, que estão melhorando muito. Mas acho que acontece pouco. Eu fico feliz que as pacientes conseguem falar bastante comigo sobre a intimidade, porque é uma coisa que eu preciso saber. Não fofoca. Sobre os detalhes. Eu não quero saber fofoca. Mas sobre a forma da intimidade, do que pode melhorar na intimidade dela, do que pode melhorar para ela trabalhar com mais qualidade, para ela viver com mais qualidade. Então, eu sinto que existe uma abertura, sim, que elas conseguem falar bem. São poucas as pacientes que falam que não conseguem falar comigo. É que você consegue criar essa intimidade com as pacientes, né? Eu tento. Algumas são fechadonas, mas eu tento. Vou brincando aqui, vou brincando ali. Então, até a gente chegar num desfecho bacana. Porque é o que eu preciso fazer. A partir do momento que nós formamos como médicos, nós temos que fazer o melhor pelo paciente. Em qualquer situação. Então, eu tenho que pensar que poderia ser alguém da minha família, minha mãe, minha irmã. E tratar da mesma maneira, né? Tentar, pelo menos. É difícil. Tem pacientes, né? Tem gente que aceita a sua conduta, tem gente que quer ouvir o que ela quer. Então, até na endometriose é muito difícil, porque às vezes a paciente não quer ouvir aquilo, mas eu preciso falar o que é a realidade. Você trata e já tratou muitos casos de endometriose no consultório. Bastante. Teve algum que te marcou? Sim. Na verdade, foram alguns, né? Eu tenho bastante pacientes que chegam em mim com o intuito de engravidar, mas há alguns anos tentando e não consegue. E se nós formos pesquisar, até 50% dos casos de infertilidade, a endometriose entra como principal causa. E realmente, né, nesses casos que aconteceram no consultório, na maioria, o rastreamento, claro, nós fazemos rastreamento de endometriose para a maioria das pacientes que não engravidam. E desses meus casos, todos vieram endometriose. Nós fizemos mudanças de hábitos de vida. Claro, não é só isso. Mudanças básicas, às vezes, mudanças da parte de peso, alimentar e tentativas, orientação. Porque também o que falta muito é orientação. Vai tentar engravidar. Tentativas, 3 vezes na semana, os dias que tem que ser, seu período fértil, seguir certinho, não bitolar, porque a ansiedade atrapalha. Então, eu tive alguns casos, alguns foram rápido, né? Acabaram sendo rapidinho, e alguns demoraram um pouquinho, mas eu tive muitos desfechos positivos em relação a paciente conseguir ser mãe. Então, isso para mim é um dos fatores que eu mais fico feliz de conseguir fazer. Não é qualquer endometriose, qualquer paciente que chega com infertilidade que isso vai acontecer, a gente sabe disso. Mas quando eu vejo que está na minha possibilidade, isso é muito bom. Porque é você saber que o sonho de uma paciente pode acontecer e realizar. E a gente sabe que nós tínhamos o intuito de querer ser mãe. E a gente sabe como é gostoso você pegar um resultado positivo depois de tentar, né? Imagina uma mãe que tenta 7 anos. Que ela tenta esse resultado todos os meses e já está frustrada há algum tempo. Você mudar algumas coisas e conseguir fazer ela engravidar, isso é bom demais. Então, esses casos são os que mais me marcam. Você ter a possibilidade de realizar o sonho de uma mãe, de alguém ser mãe. E eu consegui, isso eu fico muito feliz. Então, para mim, é o que mais me marca em relação à endometriose. Até porque 50% foi endometriose, é endometriose no geral, e comigo a maioria foi. Então, você já teve casos de mulher que ficou 7 anos tentando engravidar, já passou por diversos médicos, já tentou de tudo e, na verdade, faltava um exame básico de rastreamento. Exatamente. Que é de endometriose. Então, às vezes, um ultrassom. Para ter um tratamento adequado. Que é mais difícil não é em qualquer centro que você encontra. E que poderia, às vezes, ter feito antes, né? Mas que nós fizemos, conseguimos, detectamos. Se preciso, às vezes, em alguns casos, você tem que fazer uma cirurgia. O que eu já falei, eu prefiro tentar deixar a cirurgia para o último caso, quando a paciente ainda não tem filho. Eu prefiro que seja feita depois. Mas, na maioria das vezes, nós conseguimos com tratamento conservador ou tratamento medicamentoso e mudanças, alguns casos, mudanças de hábito alimentar, mudança de alteração de peso, que ajuda também.
e mudanças de orientação. Orientação de como é a época fértil dela, como deve ser feito. Que às vezes a paciente nem sabia o que era a época fértil, o que é isso, o que é reserva ovariana. Então, acho que, na verdade, tem que ter paciência para explicar o que é. Porque, às vezes a paciente só quer ouvir o que ela tem que fazer. E quanto mais ela tenta, mais ansiosa ela fica, mais atrapalha. Mais atrapalha. E sem informação, né? E vira um ciclo vicioso. Sim. E o que você daria de dica para as pessoas para as mulheres que estão aí tentando engravidar? E estão encontrando essa dificuldade e ainda não tem um diagnóstico certo do que é a causa? Olha, eu faria o possível para procurar profissionais especializados na área, porque temos bons profissionais, sim. Temos pessoas muito bem preparadas. Nós temos uma região que tem vários profissionais relacionados da área que são muito bons. Mas, na verdade, falar abertamente o que acontece, os sintomas que acontecem, há quanto tempo tenta engravidar, como é o relacionamento com o parceiro, que isso também é muito importante a gente saber. Não é fofoca, é importante saber, porque, né? E pormenorizar os exames mesmo. Existem alguns exames para rastrear se existe uma obstrução de tuba, que é a obstrução da trompa, né? Tuba, trompa. Pode atrapalhar, porque você precisa da motilidade da tuba para você ter a fertilidade, a qualidade da gravidez acontecendo, né? Então, se você tem uma tuba obstruída, você não vai conseguir ter uma gravidez. Ah, mas isso daí vai dar sintoma, nem sempre. Às vezes você vem o paciente não está engravidando, um dos exames você pede que é a esterossalpingografia, um exame lindo de nome, e vem uma obstrução de tuba, você tem que desobstruir a tuba. E aí, às vezes ela engravida, muitas vezes ela engravida. Isso é muito bom pra gente, mas eu gostaria que isso fosse mais rápido para a paciente descobrir e conseguir engravidar mais cedo. O que eu percebo é que às vezes falta um pouco de paciência do outro lado, de pedir alguns exames pormenorizados para investigar o que está acontecendo. Ah, é só fazer esse aqui. Então, chega às vezes comigo com 40% dos exames que eram para ter sido feitos. Você acha que precisava esperar tudo isso para chegar em 7 anos, 6 anos para conseguir engravidar e descobrir agora que havia uma endometriose desde antes? Né? Pedir esse exame específico? Poxa, só pegar uma caneta e pedir. Não é fácil de achar, né? A gente tem aqui na nossa região Ribeirão Preto, né? Mas, por que não, né? É uma pessoa que tem o intuito de ser mãe. Né? E entender o que está acontecendo que não está indo para frente. Então, eu sou a favor de o médico ouvir o paciente falar e ter essa abertura o máximo possível entre um e outro. Porque aí, no final, os dois andam juntos. Nem um na frente, nem o outro. Né? A gente anda junto. Sim. E, Paulo, como que você se prepara para ter tantos resultados positivos, para ter um atendimento preciso, de uma investigação correta com seus pacientes, sobre casos individualizados, né? Como que você se prepara diariamente para estar sempre atualizada? Na verdade, eu sempre coloquei a necessidade de continuar estudando sempre. Mas vou esperar a informação chegar. Quando eu morava em São Paulo, era muito mais fácil, né? Eu estava dentro de grandes hospitais, então lá as informações, existem aulas o tempo inteiro, então você está participando. O que eu tenho que fazer para eu poder participar e ter autorização como as pessoas que estão em grandes centros? Eu tenho que correr atrás. Então eu preciso participar de congressos, eu preciso participar do máximo de palestras que existem. As empresas farmacêuticas ajudam muito a gente, mandando teleaulas sobre novidades que estão surgindo. Então, assim, eu participo de tudo. O que eu posso, eu participo. Né? Às vezes a Lavínia tá dormindo, mas ela... Não, a Lavínia dormiu, então agora eu consigo ver. Então eu pego uma teleaula. Mas é o horário que você tem que dormir porque a criança vai acordar de madrugada. Eu preciso, porque eu trabalho com isso. E se você... E a medicina, ela atualiza o tempo inteiro. Sim. Se você deixa de 1 ano, 2 anos sem avaliar o que já veio de novo, você vai ficar para trás. Né? Os últimos congressos que eu tenho visto... Cada congresso existe uma nova informação a respeito de endometriose, rastreamento de câncer. Então, se nós não estivermos alinhados sobre tudo que está mudando, sobre tudo que está surgindo de novos exames, pesquisas, mudanças do que, por exemplo, o Papa Nicolau mais para frente vai mudar algumas coisas também, está em trâmites. Então, se a gente não estiver atualizando nisso, nós vamos ficar para trás. E você vai deixar seu paciente para trás, né? Para trás. Inclusive em tratamento. Se nós temos mais tratamentos para evitar cirurgias desnecessárias,
É isso. O avanço quando chegou o DIU foi um avanço gigante. É um método que ajuda muito. Em casos de mioma, por exemplo, a paciente não precisa tirar um útero. Em endometriose, a paciente que às vezes não consegue tomar um Vioral ou esquece, ajuda muito na melhora do sangramento, na melhora de dor. Então, conforme o tempo passa, vão surgindo novos métodos, vão surgindo novos tratamentos que, se a gente não for atrás, ou você não vai ajudar o paciente. E você vai ficar para trás. Então, tem que continuar, tem que estudar. Não tem jeito. Não, e na verdade, isso tudo ajuda você a ter esse trabalho que você faz, que é mais preventivo e não espera a doença acontecer, chegar já num nível mais avançado. Sim, né? sim. E já consegue trabalhar com tratamento. Que nem você falou sobre a endometriose. A cirurgia não é a salvação, não é a cura. Não. Ela pode voltar depois da cirurgia. Pode. Então não é a mulher tirar o útero que vai resolver o problema inteira dela na endometriose. Não. Então você sempre trabalha, né, pelo que eu percebi da nossa conversa, que você trabalha de forma preventiva, né, com suas pacientes, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, né, ao longo dos anos. Sim. E com o rastreamento preciso, né? Então, e adequado. Agora, o limite de idade para certo exame, ou entrou esse novo exame. Mas a paciente olha feio. Minha obrigação é falar que ela agora é necessário. Se a paciente vai fazer ou não, a gente não pode obrigar, que nem a colonoscopia. Eu tenho muitas pacientes que falam, não vou fazer. Eu dou o pedido, informo a importância, explico por que isso está acontecendo. Mesmo assim, ela não quer fazer, entendeu? Mas eu tô fazendo a minha parte, né? Pela atualização, existe a necessidade, existe um risco iminente, existe um risco na idade, no fator idade da paciente. Eu não vou pedir porque ela não quer fazer? Então, existe isso também, né? Mas eu tento ao máximo prevenir para ela ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida melhor, mas eu brinco que é sem dar trabalho para ninguém. De filho, né? Eu não quero dar trabalho para ninguém, eu quero viver o máximo possível com a melhor qualidade possível. E bem, né? E aí eu falo, quero viver, quero ir até o 100. Eu brinco com elas, eu falo para os pacientes, a gente vai até o 100, todo mundo junto aqui, vai ficar super legal, aqui o ambiente é muito gostoso. E eu atendendo vocês. Só que eu falo assim, só que eu não quero dar trabalho para ninguém. Se eu começar a dar trabalho, eu não quero ficar aqui, não. Aí elas dão risada, credo. Não, por isso que a gente trabalha em medidas preventivas, em abertura, né? A forma de conversar, o que não tá legal, o que a gente precisa melhorar. Até a crítica da paciente, para mim, eu acho importante. O que eu preciso melhorar também no nosso relacionamento. Tem pacientes que falam, a gente podia melhorar isso, eu acho super legal. Porque a crítica, muitas vezes, é construtiva. A gente evolui. Né? A paciente aprende com você aprende com suas pacientes. Mas já tem bastante tempo que você vem atendendo, né? Já tem bastante experiência, traz uma carga de São Paulo, que eu falo que é uma experiência muito importante. Né? A gente ter esses médicos aqui na nossa cidade, na nossa região, que traz essa carga, toda essa experiência de um centro que é o mais procurado pelo Brasil inteiro para a resolução de tudo coisas mais. Sim. Então, assim, você veio de lá, trouxe essa experiência para cá e continua estudando e agregando conhecimento para estar sempre atualizada e atendendo os pacientes daqui. Por isso que você trouxe grandes resultados para as pessoas, né? Que bom, né? E quero que possa haver mais resultados. Nosso intuito é sempre ter um ganho maior para todos. O ganho maior do lado de cá, do lado de lá. Né? O que importa é estarmos fazendo o nosso papel da melhor forma possível. Que é ajudando, que é tratando, que é descobrindo uma doença precoce que pode chegar a maior chance de cura, né? Que nem um rastreamento de um câncer de mama, que hoje a taxa de cura aumentou muito. Então, na verdade, é a gente pensar, não só raciocinar, pensar com o coração também, né? É colocar tudo junto. Sim. E, Paula, teve algumas mudanças agora e novidades lá na Clínica Lavitar, né? Conta pra gente o que mudou, o que a clínica ganhou nesse espaço novo, como que vai ser o trabalho de vocês lá agora. Bom, além de linda e moderna. Ai, ela tá tão bonitinha. Bom, a clínica agora, na verdade, é multidisciplinar, né? Dr. Rafael agora também está em atendimento, que é ultrassonografista. Faz ultrassom, na verdade, diversos ultrassons, e tem a página dele no Instagram também, para quem tiver qualquer dúvida, MDE. Um ótimo médico que veio de São Paulo.
agregou muito a nós, porque em alguns casos eu preciso, sei lá, de trocar uma ideia sobre alguma paciente, ele consegue ter uma rapidez maior, a gente tem uma elucidação diagnóstica maior e ajuda a paciente mais rapidamente. Isso para mim é ótimo, porque lá nós agora conseguimos ter um nível ultrassonográfico, um nível nutricional, que hoje a gente já falou sobre a importância da nutrição na vida da mulher, num ovário policístico, numa menopausa, numa endometriose, que é a Bruna. Tem a doutora Isabel, que é cirurgiã vascular. Então, a melhora da qualidade de vida das perninhas das pacientes, mas não só disso, né? A gente sabe que a parte vascular inclui muitas coisas. Tratamento de pés diabéticos. Então, assim, a doutora Isabel faz a parte que... mão na massa, né? E é uma ótima médica, né? A doutora Isabel, o doutor Rafael, para mim, foi um ganho. Temos as meninas também da parte estética e temos a Ana Maria, que é fisioterapeuta. Inclusive, da parte estética, a Renata faz também os tratamentos para pacientes pós-operatórias, drenagens pós-operatórias. Para as grávidas. Para gestantes. É ótimo, né? Então, lá dentro, nós conseguimos fazer um ecossistema. E o meu intuito ainda é melhorar isso, né? De uma forma cada vez mais acolhedora, mais humanizada. E eu brinco que eu gosto que a paciente entre e sinta-se abraçada. Que a hora que ela sentar naquela cadeira para esperar a consulta chegar, ela se sinta confortável e saia feliz dali. É isso que é o meu intuito, né? E claro, eu não posso esquecer que meu marido, advogado, também está lá. Todo mundo precisa de um advogado, entendeu? Isso aí. Pensa numa clínica completa. Exatamente. Então, precisou, tá lá. Tem advogado também. Tem advogado também. Já cuida da saúde, já cuida dos processos. Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte, parabéns, Paula, pela clínica. Eu até falei pro Rafael e pra Elô, que eu conversei com eles, né? E eu até falei pra eles, parabéns, porque vocês conseguiram criar algo que traz mais praticidade para as mulheres no dia a dia. Sim. Porque ela já sai da consulta com você, com aquele monte de exame para agendar, mas sua secretária já tá ali para fazer esse agendamento, porque você tem os exames de ultrassom ali dentro da clínica, né? Ainda não conheço nenhum ginecologista que não peça. Sim, não tem jeito. Então, a pessoa já sai, já tá ali com o exame dela agendado. O Dr. Rafael me falou que ele faz o laudo na mesma hora. Ele já entrega, a pessoa espera um pouquinho ali, ele já entrega esse laudo. Ela não tem então, que esperar. Assim, esse laudo já pode ir pra mão da sua secretária. Então, é tudo muito ótimo. mais pra prático, né? Pro paciente, para vocês. Então, parabéns por criar essa integração, né? E conseguir atender a mulher ali em diversos segmentos. Sim. Né? Com a Bruna, que é nutricionista, que também atende essa parte de alimentação, que, como você disse, influencia em tudo. Tudo. Né? Você tem a paciente ali com endometriose, que precisa de uma alimentação específica, já tem ela para atender e fazer esse direcionamento. Então, a paciente, ela tá ali dentro. É muito mais fácil para ela de ser direcionada, de ser indicada e de vocês, profissionais, trocar informações sobre esse paciente também, né? Muito. Isso é muito bom. Para mim, meu intuito sempre foi esse e eu nem pensava que seria tão rápido e a gente já chegou num nível que era o que eu queria, né? Da paciente sentir que ali pode ser resolvido todos os problemas que nós precisamos, né? Definir os problemas, que resolver hoje em dia nem sempre, né? Mas pelo menos, a elucidação diagnóstica que vai ter, melhora de qualidade de vida com uma alimentação, fisioterapia pélvica para uma paciente que tem perda urinária, uma paciente que quer ter um parto normal. Exatamente. E tem todas as condições, tem o desejo, também tem essa parte da fisioterapia pélvica. E a parte vascular, né? Sim. A parte vascular é extremamente importante. Nós temos uma médica vascular, isso é sensacional. Então, eu acredito que está um ambiente bem gostoso, sim, acolhedor. Claro, parte médica nem sempre é bacana. Tem pacientes que vão porque precisam muito, né? Principalmente um pé diabético, uma úlcera, alguma dor abdominal, que tem que fazer um ultrassom com urgência, né? Comigo também, uma hemorragia. Mas tentar da melhor maneira a paciente ter o melhor tratamento ali dentro. É isso que é o meu intuito, né? A gente tentar ao máximo chegar perto de uma qualidade de serviço que a paciente mereça. Sim, com a equipe que você tem, consegue fazer um bom tratamento também preventivo com seus pacientes, né? Sim, exatamente.
Então, parabéns. Obrigada. Pela clínica nova. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Que seja muito próspero, que as pessoas realmente aproveitem e o que, né, estão ganhando aqui na cidade e na região toda. Sim. Aqui de Mococa. Sim. E Paula, só uma última pergunta. Você está atendendo o plano de saúde? Atendo alguns convênios de Mococa, inclusive a Unimed, e atendemos planos e particulares. Então, atendemos sim. Maravilha. E para nossa próxima conversa, qual que vai ser o assunto? Estamos pensando aqui seriamente em talvez falar sobre a cirurgia íntima. Muito bacana. Eu tô ansiosa para falar sobre essa cirurgia. Eu acho que existe muita dúvida, eu acho que é uma cirurgia que tem que ser falada, são coisas que tem que ser faladas, que é para melhorar a qualidade de vida da mulher, né? Exatamente. Então, provavelmente seja isso mesmo. Então tá bom. Então combinado. Gente, ficamos aqui com mais um episódio com a doutora Paula da UG. Obrigada pelas dúvidas. Obrigada a você, que você tirou sobre endometriose hoje. E curtam, compartilhem com quem vocês sabem que tem ou que precisam saber um pouco mais sobre o assunto. E até a próxima.